Boa tarde, tudo bem com você? Como é que você está? Hoje a gente vai falar de um tema que me afeta e me faz ser afetada por ele, que é o medo. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: você tem medo? Quais são os seus maiores medos? Quem vai ajudar a gente é a Simone, que já está chegando na área e ela vai compartilhar com a gente como vencer o medo. Simone, boa tarde! Olá, olá. Agora acho que fluiu, vamos embora. Vou tirar aqui Tudo por bem? enquanto, porque era o fone sem fio, estava dando um delay. Ah, tá, entendi. E aí, menina, com esse negócio de fazer live, eu já tô assim, tá dando retorno, é o fone, você vai aprendendo, né? E é isso aí, a Verdade, Vânia vai verdade. chegando, a Paty Blocks tá chegando. Vamos chegando, gente, vamos ficando à vontade. Eu já quero saber de você que tá chegando aí. Você tem medo? Medo de quê que você tem? Você sempre teve medo? Você acha que neste momento o medo aumentou? Como que tá isso aí para você? Vamos lá, Simone, que vai ser a nossa convidada e que eu admiro muito, muito, muito. A Simone foi minha professora de contação de história. Ela foi pedagoga de uma escola que eu fiz um trabalho de musicalização e psicologia positiva. E a gente se conheceu nessa jornada aí trabalhando na vida, né? E a gente, embora a agenda, mas a gente sempre se une porque a gente não pode estar longe de pessoas que acrescentem na nossa vida. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Por isso que eu não largo a Simone. Tudo bem, Simone? Fica à vontade, se Tudo apresente. ótimo, Irlânia. Boa tarde a todos. Queria começar logo agradecendo pelo convite, né, Irlânia? Muito obrigada pelo convite. Eu também te admiro muito e a recíproca é verdadeira. Você também, né, já foi nas minhas turmas do curso de pedagogia, já deu palestra para as minhas alunas, e quando elas É. começaram a ver minha postagem, começaram a publicar, que gostam muito das duas, várias declarações Ah, lá. eu vi aqui, foi muito legal. E aí a gente tem Suelen, o Walter, o seu esposo, tá por aí na área, não é isso? Fique à vontade, mas conta para mim um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Simone, né? Simone, você está me ouvindo? Irlânia, Deixa eu tirar aqui para a gente entrar novamente. Pessoal que está chegando aí, a gente está começando a live e a gente está ajustando aqui captação de som, vídeo, tudo, porque quem sabe faz ao vivo, mas ao vivo tem essas preciosidade que a gente tem que, saber, que aprender a lidar. E você, tem medo de começar algo e de repente dar errado, assim, a internet não funciona e você nunca sai do lugar? Fala para mim. Como que você tem reagido aí perante a oportunidade que você tem chamada vida e o maior presente que se chama hoje? Como que você tem reagido a situações que às vezes nos desesperam e também nos tiram da zona do conforto, nos levando, ó, ou a parar, travar, retroceder, ou dar novos voos e encontrar estratégias para voar além. Quem é você? Você tem medo de quê? A Simone está entrando aqui novamente. Vamos lá, Simone. Peraí. Pessoal que está chegando. Boa tarde. Me falem aí se vocês estão me ouvindo bem. A Simone acho que deu um probleminha aqui, mas a gente vai habilitar a entrada dela novamente. Enquanto isso, vamos conversar. Eu quero saber de você. Você tem medo? Quais são os seus maiores medos? Você já deixou de fazer algo que era muito importante
e que você sabe que ia ser extremamente fundamental para o seu crescimento por causa do medo? Vamos colocando embaixo, vamos conversando comigo, fala para mim se o som tá chegando legal, se a captação tá boa. Mas eu queria que a gente pensasse sobre como que a gente age e reage na vida mediante a medo. Você para ou você vai? Como é? Fala para mim. Entrou como esposa. Entrei como Walter Luiz, porque o meu telefone tá travando o tempo todo. E a gente faz antes, né, Irlânia? Você treina antes, coloca o fone de ouvido. Tudo, menina. Mas quem sabe faz ao vivo, e ao vivo é assim, é melhor, é perfeito. E sabe o que é isso? A gente está aqui dizendo, feito é melhor que perfeito. Tá com medo? A internet está interferindo? Vai com medo mesmo. E vambora! Quero que você fique à vontade, Simone, para se apresentar. Conta pra gente, quem é Simone? Você tá me ouvindo bem, Irlânia? Tô ouvindo sim. Pessoal, Okay. Vocês estão ouvindo a gente bem? Estão vendo bem? Fala aí pra gente. Mas fique à vontade, Simone. Ok, gente. Bom, eu sou Simone Santos, sou pedagoga, sou mestre em educação, professora do ensino superior. Tá dando retorno. Dá retorno. Esse som não quer me ajudar. Ele quer te ajudar sim. A gente vai encontrando soluções. E empreender é isso, gente. Pois é. Empreender é gerar soluções. Então, quando a vida te der um desafio, olha para aquele desafio e fala assim, como que eu resolvo isso? O que eu faço para resolver esse negócio? Não entra. Foi? Pois é. É que o meu telefone, o fio fica numa posição, do meu marido fica em outro. E aí fica difícil, entendeu? Mas melhorou o áudio ou continua com retorno? Melhorou. Terminou, parou o retorno? Tá um pouquinho, mas diminuiu. Do jeito que estava, diminuiu. Mais ou menos. Mas vamos falando. Eu ouço meu ouvido, ouço o que eu estou falando. Vai dando um nervoso. Mas vamos lá, Irlânia. Vamos conversar falando sobre medo. Se ficar muito atropelado, você me avisa que eu dou uma parada, tá bom? Tá bom. Mas eu quero que você se apresente. Fique à vontade aí. Então vamos lá. Eu sou Simone, sou pedagoga, professora do ensino superior, mestre em educação, autora do livro O Pão Nosso de Cada Dia nos Dai Hoje. Um livro que conta sobre a alfabetização das crianças do lixão. Uau! E sou coach de mulheres também. E hoje vim conversar um pouco sobre o medo, né? E eu queria se sentiu paralisado com medo de alguma coisa, medo de alguma situação. Então. Ou quem nunca, né, Irlânia? Ou quem nunca. Ou quem nunca. Eu li um livro uma vez do Mark Lucado que falava sobre medo. E para mim não fez tanto sentido assim, porque a gente sempre tem um medo, né? Empreender, por exemplo, gera um medo, gera um temor. E aí, no começo foi muito... Fazer live também. Esse medo eu não tive, não. Que coisa boa. Mas assim, eu tenho outros medos. Mas aquele livro era tanto medo de comer, medo de sair de casa, medo de começar a faculdade, medo, que quando eu ia lendo aquele livro, eu encontrei uma amiga, sabe? Eu vi a foto de uma amiga ali. E eu terminei de ler o livro, que para mim não fez tanto sentido. Mas fez sentido porque eu falei, poxa, aquela amiga precisa. Porque ele falava de tantos medos e essa amiga, ela deixava de viver por conta do medo.
Então, assim, esse livro ajudou muito ela, mas aí fala, fica à vontade. Exatamente, né? Porque assim, o medo, ele tem uma função de preservação da vida. Então, ter medo é uma coisa natural do ser humano. Uma emoção básica, né? Exatamente. E é uma emoção que surge quando você sente que a sua vida está em risco. Então, esse sentimento gera uma série de reações químicas que vão te fazer se proteger. Então, o medo tem uma função importante, inclusive. Porque quem não tem medo nenhum acaba se colocando em risco, certo? Certo. Então, assim, o grande problema é quando esse alarme começa a ficar com defeito. E você começa a perceber situações perigosas o tempo todo. E aí, hoje em dia, com esse excesso de notícias negativas, não é? Excesso você abre, eu falei assim, televisão eu quase não assisto, mas você entra no Google, tem alarme de Covid-19 em tudo quanto é canto. Verdade. Anúncio de máscara para vender em tudo quanto é canto. Número de mortos em tudo quanto é canto. Então eu tenho uma das dicas que eu falei para você lá, de 8 dicas para se proteger, para se livrar do medo. E uma delas é desligue a televisão. Mas assim, eu acho que você tem que desligar tudo, né? Porque entrou no Google, mexeu no celular, qualquer coisa surge uma notícia, um vídeo, uma coisa que te reportam a essa pandemia que nos assola no momento. Uhum. E aí, o que nós podemos fazer para nos proteger do medo? Esse é o grande desafio. Como se livrar dos medos nos dias atuais? Como? 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 E aí tem uma série de coisas que nós podemos fazer. A primeira delas é exercitar a fé. Eu ia te perguntar uma coisa antes de começar. A gente aqui pode falar o nome daquele nosso amigo? Aquele nosso amigo todo-poderoso que nos fortalece, nos ajuda, nos faz crer que tudo dá certo. Porque, então, assim, se não for o seu amigo todo-poderoso, você vai pensar no universo, você vai pensar na força maior, no vácuo quântico, você vai pensar em qualquer coisa, mas algo maior do que você. E nós chamamos de Deus. Embora eu seja cristã, né, evangélica, e ela seja católica. E eu católica. Mas chamamos de Deus. E esse negócio de não andar mais com o outro, porque o outro tem religião, já passou esse negócio, sim. Vamos botar isso na descarga, no vaso e puxar a descarga e deixar aí. Exatamente. E pensando que a fé é algo que nos une, algo que é superior. Algo que nos fortalece, algo que nos faz seguir em frente, não é? Ter a coragem de encarar nossos medos, de seguir nas nossas caminhadas, né, em busca dos nossos objetivos. Entender que tem algo maior, né? Exatamente. Então, assim, a primeira dica para se livrar do medo é exercitar a fé. Porque se você pensar, o medo pode ser visto, inclusive, como o contrário da fé. Porque quem tem fé não se rende ao medo, não é isso? Verdade. Quem tem fé sabe que tudo é para o bem, tudo é aprendizagem, tudo é para te fazer crescer. Então, quem tem fé consegue encarar bem o medo. Então, a primeira dica aí para se livrar do medo é exercitar a fé. Se ligar a esse algo superior, a esse algo que te fortalece e que você pode chamar do nome que for. Seja Deus, seja Buda, seja universo, seja o que for. Se te fortalece, se te faz acreditar e se faz ter mais força, isso é o que importa, não é, Irlânia? É verdade.
A segunda dica para você se livrar do... Fala, pode falar? A Alenisa tá dizendo que gostou de puxar a descarga, jogar fora. Exatamente. Taíla de Portugal, amanhã eu vou estar fazendo live com ela. Nossa, que linda! Lindas e inteligentes. Somos nós, viu, Simone? Muito obrigada, muito obrigada. Taíla. Prazer tê-las aqui, não é? Gratidão. E isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante também para se livrar do medo, né? Porque uma das dicas é você se conectar, se encontrar com pessoas positivas. Pessoas que te ponham para cima, pessoas que te alegram, pessoas que te fazem rir. Então, não, eu ia falar a segunda dica, eu ia falar da gratidão, mas é importante, não é? Quando a gente fala, quando a gente se encontra com pessoas que falem de coisas boas, de coisas positivas, não é, Irlânia? Como você vem aí diariamente fazendo seu trabalho, dando força para as mulheres, não é? Às vezes falando até de coisas difíceis, mas que com certeza vão transformar a vida de muitas mulheres. É isso aí. E quantas precisam, né? Exatamente. Então vamos lá. Exercitar a fé. Outra dica, exercitar a gratidão. Quando nós começamos a procurar na nossa vida motivos para agradecer, nós mudamos completamente o foco. Paramos de reclamar, que todo mundo sabe, né? Reclamar é clamar duas vezes. Então, quem vive de murmuração, de reclamação, Deus, o universo, os anjos entendem que é o que você quer e te mandam mais, não é isso? Então, tudo que se olha expande. Então, vamos olhar para as bênçãos, para as coisas boas. E uma das coisas que às vezes me provocam, porque eu falo muito que nós temos que agradecer diariamente, temos que exercitar a gratidão, e as pessoas falam assim, pelo que você agradece naquele dia que você se aborreceu o dia inteiro? Que as pessoas gostam de provocar, né, Irlânia? Aquele dia que você teve problema, quando o filho está doente. Eu agradeço porque ele está vivo, ele não morreu. Exatamente. Porque eu pude melhorar e ser mais forte porque eu superei aqueles desafios. Exatamente. E se o problema é no trabalho, a gente agradece porque tem um emprego. Se é com o marido, a gente agradece porque tem alguém ao nosso lado que nos ama. E que se as desavenças fazem parte dos relacionamentos saudáveis, não é? É verdade. E entender, né, que se você tem família, se você tem trabalho, se você tem religião, se você malha na academia, tudo que você faz vai ter problema. Exatamente. Se você tem um carro, ele vai dar problema. Exatamente. Então você agradece porque você tem. Só não tem problema quem está paralisado. Quem não vive, não é? É isso aí. É isso aí, Alenisa. Gratidão sempre. Sempre. A terceira dica para vencer o medo, que é muito importante, é falar sobre o medo. Isso eu aprendi na época que eu tive depressão, crise de pânico, aquela coisa toda. E enquanto você nega o seu medo, finge que ele não existe, fica bancando a corajosa, você tá cheio de fantasmas ali mexendo com você. Agora, quando você começa a falar sobre o seu medo, a cura começa a entrar. Porque você começa a ver que você não é a única que tem aquele medo. Você começa a encontrar palavras que te encorajam, que te fortalecem. Então, falar sobre o seu medo é muito importante. Nada de ficar escondendo. Fale. Tem medo? Fale. Outra coisa, aprenda a silenciar. Você precisa aprender a silenciar a sua mente. E aí, como você vai silenciar a sua mente? Você pode respirar fundo, praticar a meditação. E uma forma simples, para quem ainda não está acostumada a praticar a meditação,
repete uma palavra várias e várias vezes respirando fundo, não é? Se você tem fé em Jesus, começa a repetir, respirando fundo e mentalmente repetindo. Jesus, 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 não é? E é uma forma simples. Agora, no YouTube, nós também encontramos na Irlânia vários vídeos de meditação para fortalecer, para acalmar, para curar a ansiedade. E aí é importante, quando você vai escolher um vídeo do YouTube de meditação, que se ouça antes, né? Veja se não tem nada ali que te agride, nada que você não concorde, sendo tudo ok, tudo bom para você, passa a ouvir aquilo todo dia, não é? Porque eu gosto muito dos áudios da Louise Hay. Eu também gosto. Que são bem tranquilos, não tem nada de espiritualidade, é ciência mesmo, e ela venceu o câncer praticando essas meditações. Ela imaginava a luz azul, porque ela gostava de azul, ela acreditava que azul era a imensidão do céu. Então ela respirava e tomava essa luz azul para dentro dela, e assim ela foi se curando. E o seu cérebro, ele não entende o que é real, o que é imaginário. Para ele é o que você está vendo. E a imaginação, ela move um filme sobre imaginação que é muito legal, é Mãos Talentosas. É um filme que vai te ajudar muito a vencer isto e entender que você pode crescer, evoluir, expandir, mesmo com medo. É interessante você falar desse filme. Nós assistimos esse filme em família essa semana. Que legal! Assistimos essa semana. Pois é, não estava, mas estamos conectadas. Isso aí. Nós assistimos em família. E pensando isso, eu tenho estudado muito sobre PNL e tenho uma das dicas que eu ouvi essa semana do professor foi ele dizendo assim: muitas coisas nós ganharíamos se aprendêssemos a imaginar, a usar o se da maneira correta. Porque nós sempre usamos o se não der certo, se eu não conquistar, mas o se da forma correta é potencializador, não é? Se eu começo a pensar, nossa, e se eu conquistasse isso agora? Você entra na emoção da conquista, não é? E se eu não tivesse mais medo de nada? E por aí vai, né? Eu costumo dizer assim, quando o cliente chega para mim, mas e se eu tivesse 2 rodas, eu seria uma bicicleta? Vamos embora criar outro negócio com isso aí? Exatamente. Matar os fantasmas, né? É isso aí. Outra forma de vencer o medo, que eu já citei anteriormente, é desliga a televisão, não é? Desliga a televisão, para de assistir noticiário. Eu tenho umas pessoas que gostam bastante de mandar mensagens negativas, né? Parecem que ficam caçando todas as notícias, todas as mortes, tudo. E aí, assim, não abre mais as mensagens dessas pessoas. Eu tenho umas pessoas em específico que entrou mensagem, eu vou lá e apago. Se falar qualquer coisa comigo, vai ficar perdido. Porque assim, você me manda diariamente 5 notícias sobre coronavírus. Meu amor, eu não abro mais. Eu começo primeiro que eu não leio, depois eu começo só a apagar. Apago. Então desliga a TV. Para que vai ficar assistindo TV ou lendo mensagens que vão te deixar mais negativa, mais com medo? Então, nada disso, nada de TV. É isso aí. Outra coisa é você ouvir músicas que te alegrem. Pega aquela música que te deixa feliz, não tem aquela música da sua vida, música que te alegra, que isso é até uma dica que a gente dá, né? Eu dou nos meus cursos de oratória, para você ter coragem, para você ficar ancorado, para você perder o medo e a preocupação com quem tá ali. O que você faz? Ouve uma música, dança, faz coisas que te ponha para cima. Não é? Essa é a hora onde você está tão imersa nessa aura de negatividade, você precisa estar lutando contra isso o tempo todo. E o único modo de você lutar contra isso é você se conectar com coisas boas, elevar a sua energia. E elevar a sua energia vem pela fé.
né? Vem pela gratidão e vem por você estar cantando, ouvindo coisas boas, rindo, lendo, assistindo. Uma outra coisa que a gente pode assistir, que eu nem coloquei ali, mas que você pode estar fazendo é assistindo filmes de comédia, canais do YouTube de programas engraçados, né? Eu gosto muito, uma coisa que me ajuda muito a manter a saúde mental são aqueles vídeos do Porchat, aquele Que História é essa, Porchat? Que ele leva, do programa dele, que ele leva várias pessoas só para contarem histórias engraçadas. Então, para mim, isso é uma coisa que me ajuda a me manter conectada com as energias positivas. E aí eu tô aqui pensando que eu falei que eu ia dizer sobre 10 dicas, 8 dicas, eu acho que eu já devo ter dito. Já falei 8. Você falou desligar a televisão, se conectar com pessoas positivas, exercer a gratidão, exercitar a fé, falar sobre o medo, aprender a silenciar a mente e assistir filmes de comédia. Até nos 7. Exatamente. O 8º seria se conecte com a natureza. Uau! Se conectar com a natureza é algo muito energizante. Eu agora, nesse tempo de pandemia, 40, eu tô um pouco mais, porque eu entrei de licença uma semana antes, por conta de uma tendinite nas pernas, eu não estava podendo andar. Então eu já tô, a minha quarentena já passaram de 40 dias. E aí eu já tô com uma incubadora de suculentas. Uau. Eu tinha umas suculentas que já estão nascendo outras, então assim, eu agora planto. Essa semana eu consegui uma terra nova, troquei a terra de todos os vasos, né? E aí minha mãe falou, coloca uma luva para não sujar a unha. Não, contato com a natureza tem problema, pode sujar a unha. Depois a gente vai lá, lava a mão, faz a unha, tá tudo certo. Ter contato com a natureza é algo que está conectado a essa energia superior, essa energia que nos fortalece. Então é muito importante, é muito bom você ter contato com a natureza, né? Então tudo isso são coisas que nós podemos fazer diariamente e que nos ajudam a vencer o medo, a ficar melhor, a ficar conectado com as coisas boas da vida. Porque apesar disso tudo, nós sabemos que existe uma força superior, existe algo que tem um propósito para tudo, não é verdade? Tudo tem um propósito, tudo tem um ensinamento. Então nós precisamos passar por esse período com fé, com esperança e, como você bem falou, seguindo com os projetos, né, Irlânia? Vencendo os desafios e aproveitando as oportunidades. Porque os tempos difíceis também são tempos de oportunidade. Basta a gente olhar para o lado certo da coisa, não é verdade? É verdade. E lembrando, você falou algo aí que eu achei bem interessante, que eu gosto muito de falar, tudo que você põe foco expande. Então coloca foco no que você quer, esquece o que você não quer. E não fica assim, ai meu Deus, tomara que eu não pegue esse coronavírus, que eu não pegue esse coronavírus, que eu não quero. Não, que eu tenha saúde, que eu tenha disposição. Vi o solzinho, vou pôr o solzinho para aumentar a minha imunidade. Para de pensar no que você não quer e começa a projetar o que você quer para você. Exatamente, né? E o que eu vou fazer depois que isso passar? Porque isso vai passar e é importante isso, né? E eu penso, Irlânia, que assim, a escola, quem é de escola, e como eu sou pedagoga, trabalho em escola, muitas pessoas falam assim, a escola antiga morreu. Tá nascendo uma outra escola, uma outra... E não é pela implantação de EAD, porque isso, terminando a pandemia, isso vai acabar. Porque nós precisamos de contato, precisamos das relações, precisamos estar todos no mesmo espaço, né? Ter o nosso relacionamento olho no olho. Então, isso vai acabar. Mas assim, quantas coisas nós não estamos aprendendo nesse novo tempo? Não é, eu acho que não é a escola antiga que morreu, eu acho que é a humanidade antiga que morreu. Eu tenho visto muitas pessoas aí comemorando o aniversário dentro de casa com 3, 4 pessoas, fazendo bolo, cantando parabéns. E assim, felizes. Isso, com live.
e felizes porque estão ali celebrando a vida. Porque, na verdade, o que importa permanece. O que importa realmente é estar vivo, é estar com saúde, é estar perto da sua família, não é? É estarem todos unidos. Então, a gente está aprendendo a dar a devida importância ao que realmente importa. É importante. Não é verdade? A gente estava gastando tempo demais e a gente fala muito da coisificação do amor, né? Que eu dou coisas e ao dar coisas eu subentendo que eu tô te dando amor porque eu tô te dando coisas. E nesse momento não tem tempo de você dar coisas, você tem que dar amor. Ligar Exatamente. pra pessoa, abraçar quem tá no mesmo lugar que você. Exatamente. Hoje, essa noite foi interessante que a minha sobrinha, eu tô aqui na casa da minha irmã, e ela vem dormir comigo, né? Aí ela foi, deitou e falou, Tirlânia, deita aqui que eu vou te dar um carinho. Aí eu deitei e acordei ali, gente. Recebendo Meu carinho de uma criança de Deus. 4 anos. E é maravilhoso. Coisa linda, né? E aí, ó, esse afeto, esse contato faz com que os nossos medos vá embora, fortalece a nossa imunidade, alegra o nosso coração, faz a gente olhar para o que realmente importa na vida. Tudo muda, né? Exatamente. Uma coisa boa também para a gente elevar a vibração, e que eu fiz muito, eu fiz uma lista de 10 pessoas que eu gosto, mas que eu estava distante, e liguei para essas pessoas. Que legal. E aí, quando eu ligava, as pessoas ficavam tão surpresas, e eu ligava só para dizer assim, oi fulana, tudo bem? Liguei para saber se você está bem. E as pessoas ficavam tão emocionadas, porque assim, nossa, muito obrigada. Eu não esperava, porque às vezes são pessoas até que você gosta muito, mas que você não fala há muito tempo. Devido à correria do dia a dia, porque você também, Irlânia, você trabalha, estuda, faz uma série de coisas. Quantas vezes você não leva uma semana pensando assim, eu vou ligar para fulano, eu vou ligar para todo dia. Aí quando dá meia-noite você lembra, eu disse que eu ia ligar para fulano, mas meia-noite não dá. E assim os dias vão passando, a vida vai passando, não é? É verdade. Boa tarde, Josi. Boa tarde, Raquel. Obrigada por estarem aqui. Pode fazer pergunta. A casa de vocês têm medo de quê? Nossa. Então, a nossa lista, que era 8, já tem 9. Já tem 9, né? E aí, tem mais dica pra gente? Alguém aí tem alguma dica, gente? O que vocês estão fazendo para vencer o medo? Respondam aí pra gente. Alguém tem uma dica boa? O que você faz, Irlânia, você, quando sente medo? Então, esses dias eu tava... Eu geralmente acordo tranquila, vou malhar, não sei o quê. E aí, eu não sei o que houve. Aquele dia da mulher, né? TPM, né? Enfim. Sim. Não levantei, não malhei, não fiz o que tinha que fazer, fiquei na cama, quero ficar na cama e também se permita, tá? Ficar na cama. Exatamente. E aí fiquei na cama, mas aí passou outro dia, eu também já fiquei na cama e fui ficando assim. Aí eu fui, só que eu tava fazendo atividade em casa. E antes eu acordava 5 horas para fazer minhas coisas, preparar minhas coisas, para 10 para 6 sair de casa para malhar. Aí eu falei assim, cara, era 5h30, mais ou menos. Eu acordei e tava mal, acordei com palpitação, assim, acordei estranha. Aí eu falei assim, não, eu vou botar um tênis e vou na rua, não tem ninguém na rua essa hora. Aí fui, corri, pronto, voltei para casa outra pessoa, gente. Nem parece que foi aquela pessoa que acordou com palpitação e depois disso eu não tive nenhum episódio mais. Consegui ficar em casa, fazendo minha atividade na sala e tudo bem. Mas naquele momento eu precisava esparecer, porque também eu já estava uns 30 dias em casa. Não, 25 dias em casa, dentro de casa. E o corpo estava pedindo outra coisa. Então antes das 6 eu saí, corri, voltei outra. Sem ninguém na rua? Sem ninguém na rua. A atividade física me ajuda muito a equilibrar. Exatamente. Atividade física é muito importante. E tem muita coisa que você pode fazer dentro de casa, né, Irlânia? Quem tem escada, subir e descer a escada algumas vezes, como exercício físico.
Não para pegar a coisa que está lá em cima, não. Como atividade física, coloca o tênis, sobe, desce a escada umas 5 vezes, faz agachamento, pula corda, que é uma coisa simples, né? Então, assim, tem muita coisa simples que dá para se fazer dentro de casa. E tem vezes que esse medo vira pavor. Vira uma crise de pânico, é aquela hora que o medo chega num alto grau de reação química e que aquilo te paralisa, né? É algo que você chega a pensar que está morrendo, que perde o ar, fica com falta de ar. Tem uma coisa assim, eu assisti um episódio do Chaves, que ele fala muito sobre o medo. Porque é um episódio em que na aula o professor Girafales apresenta um escorpião. Não sei se você já assistiu, se alguém assistiu. E ele diz que o escorpião é muito perigoso, que pode matar e tal. E o Kiko pede para levar aquele escorpião para casa. O professor Girafales deixa e fala claramente que ele vai deixar só para depois ir lá buscar o escorpião e poder encontrar a Dona Florinda. E o Kiko leva aquele escorpião preso num vidro e vai para casa, com todo cuidado, não mexe. Só que a prima dele tá brincando com a boneca e um vidro vazio, como se fosse o escorpião. E começa a falar para a boneca do problema, do escorpião e tal. Os dois se encontram e eles trocam. O Kiko pega o vidro da prima por engano vazio. Só que antes disso, a Dona Florinda caiu no chão e deixou vários alfinetes caírem no chão. E quando o Kiko se dá conta que aquele pote está vazio, que aquele pote não tem nada, não tem o escorpião, ele acha que deixou o escorpião fugir. E todas as pessoas da vila começam a acreditar que o escorpião fugiu. E quando pisam no alfinete e são furados, acham que foram picados pelo escorpião. Então todas as pessoas começam a ter sintomas da mordida do escorpião. Então ficam mal, começam a passar mal, começam a achar que está morrendo, até que descobrem que o escorpião está vivo, guardadinho dentro de outro vidro. E quanta gente nesse período não está também como nesse episódio da mordida de escorpião? Quanta gente não acorda com falta de ar, achando que já está com problema, está com uma crise de alergia, espirrou, já acha que está com febre, não é? O medo faz isso acontecer. O medo faz você sentir, se você tem um sintoma, você passa a ter 10 em 2 segundos. Eu atendendo online, né, que eu atendo online, eu tô atendendo uma cliente e eu espirrei. Menina, ela foi segurando. E aí eu trouxe esse assunto pra gente falar, que tá muito ligado a falar sobre medos, né? Mas eu falei, gente, eu tô aqui, você tá aí, se eu espirrar aqui, como? Mas ela foi ficando assim, segurando, ela foi, tipo, como se o vírus estivesse indo pelo telefone e atravessado ela lá. Então, assim, como é complexo e como que o medo é exatamente isso que domina a gente. Mas o mundo, ele tem 3 maiores medos, né? Você que dá aula de oratória deve falar disso aí, né? Você tem os 3 maiores medos? Sim. Bom, o primeiro medo é o medo do julgamento, né? Você fala, as pessoas costumam ter medo da morte, mas o medo da morte não é o maior. O medo de falar em público, de se expor e ser julgado é maior do que o medo da morte. Então, assim, segundo pesquisas, o primeiro medo do ser humano é falar em público. E o segundo maior medo é o medo da morte. Entendeu? Então, são medos... Fala. Não, e se você tem medo de morrer, foca no viver. O que você pode fazer com a sua vida hoje? Exatamente. Como que sua vida pode melhorar hoje? O que você pode fazer hoje que você não fez ontem? E quantas coisas legais você pode fazer, não é, Irlânia? Quais são as pessoas que eu quero encontrar quando isso tudo acabar? É verdade.
o que eu posso fazer. Eu penso assim, eu penso o tempo todo assim, o que eu queria ter feito e não fiz, inclusive nesse tempo. Esse tempo todo em casa, eu penso assim, a primeira coisa que eu pensei quando o governo falou, não você solicitou o isolamento social, eu pensei assim, perdão, depois de desmarcar o lançamento do meu livro, porque o governo decretou o isolamento no dia 13, o lançamento do meu livro seria dia 14. Então, eu suspendi o lançamento do meu livro. Falei, não vou lançar o livro nessa loucura, né? Colocar um monte de gente numa sala, não vou fazer isso. Agora até eu vou fazer virtual, vou fazer pelo YouTube, vou falar do livro para as pessoas que estão ansiosas, assim como eu. Então, assim, mas eu parei e pensei assim, e ao invés de ficar chorando, eu não tive nada disso. Eu pensei assim, o que eu quero fazer, que eu reclamo, que eu quero fazer e não tenho tempo para fazer? Então, meu primeiro movimento foi esse. O que eu reclamo de não ter tempo de fazer, que eu vou ter tempo agora, ainda que trabalhando de casa, mas eu vou ter tempo para fazer agora. Então, a primeira coisa que eu fiz uma lista de tudo que... Sabe aquelas bobeiras que você às vezes fala? Assistir filme com a família. Fazer o curso online que eu comprei há 2 anos e não fiz até hoje, entendeu? E aí eu fiz uma lista com essas coisas que eu quero fazer no dia a dia e que eu não posso e comecei a focar nisso. E fui fazendo, terminando cursos que eu não tinha terminado, lendo livros que eu não tinha lido, assistindo filmes que eu queria ter assistido com a família e fui. E agora eu já estou numa nova fase, que é assim, o que eu vou fazer quando isso tudo passar? Quais são as pessoas? Porque assim, no dia a dia nós encontramos as pessoas e falamos assim, vamos marcar um dia para a gente se encontrar? Vamos marcar um dia para a gente tomar um café? Tomar um café? Vamos tomar um café? E você acaba ficando nisso. E eu agora passei a fazer o que não? Eu vou fazer a lista dessas pessoas que eu quero muito tomar um café. Então, quando isso tudo passar, eu vou tomar um café, vou convidar a pessoa para ir aqui, vou me encontrar em algum lugar, mas vou priorizar. Então, aproveitar todo esse tempo para estar focando nas coisas boas, porque o amanhã virá, a tempestade vai passar, nós vamos poder encontrar essas pessoas, fazer as comemorações que queríamos fazer e sermos pessoas melhores, né? Porque eu acho que eu sempre ouvia uma frase que dizia assim, não pense, como é que é o negócio? Não pense no mundo, uma coisa, não pense no mundo que você quer deixar para o seu filho, mas tem uma frase que fala isso, que assim, todo mundo diz assim, eu quero construir um mundo melhor para o meu filho. Não, constrói um filho melhor para o mundo. Isso. Não é? O que eu posso ensinar que coloque meu filho... Gandhi vai falar, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Exatamente, exatamente. Então, mas nós temos aí 17 minutos e você é contadora de história. Eu admiro muito o seu trabalho. As histórias me conectam à vida. As histórias me conectam ao mundo. E tem uma história que você já contou, eu já vi você contando 2 vezes, que eu amo essa história. E ela fala muito disso que você está falando. Do que eu quero, do que eu realmente quero. E talvez a gente perca a oportunidade de viver este momento porque a gente está preocupado com o que a gente não consegue visualizar. Então, eu queria pedir você para contar a história. Você sabe qual é a história? Já sei qual é a história. É do moço que encontra, enfim. Que vai à procura de Deus, não é? Isso aí. Né? Ele vai à procura da sorte. Ele vai, um moço muito azarado, né? A história de um moço muito azarado. É isso aí. E essa história... Então você que tá aí, preste atenção nessa história, chama alguém para ouvir essa história, porque essa história mudou a minha vida, eu espero que mude a sua também. Essa história é um ensinamento dos pigmeus, os pigmeus que contam essa história. E ela é uma história muito interessante, porque ela é uma história que fala de um jovem que se achava o jovem mais azarado do mundo. Então, vamos lá? Vamos lá. Havia um jovem
que se sentia o jovem mais azarado do mundo. E ele não entendia por que que Deus dava tanta sorte para alguns e para ele só dava azar. E um dia disseram a ele que se ele fosse naquela encruzilhada onde todas as ruas do mundo se encontram, que ele encontraria Deus. E ele resolveu ir lá e perguntar a Deus por que que Deus dá tanta sorte para alguns e para ele Deus só deu medo. E ele caminhou, 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 caminhou um dia, uma semana, um mês e um ano. Ele caminhou um ano e um dia. Quando, de repente, ele pisou em um lobo. E o lobo estava tão fraquinho. E o lobo pediu a ele: moço, o senhor me ajuda? E ele respondeu: ah, eu não posso não, eu estou indo encontrar Deus. Eu quero saber por que que Deus dá tanta sorte para alguns e para mim ele só deu azar. E o lobo falou: ah, então o senhor pergunta para Deus por que que eu estou assim, tão fraquinho, tão sem vida. E ele saiu apressado dizendo: tá bom, eu vou lá, porque quando eu encontrar Deus eu vou ser o homem mais sortudo, mais rico, mais abastado. Mas se der tempo eu pergunto. E ele voltou a caminhar. E ele caminhou, 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 caminhou um dia, uma semana, um mês e um ano. Ele caminhou um ano e um dia. Quando de repente ele ouviu aquilo. Psiu, psiu. E ele olhou, era a árvore. E ela estava tão sem vida, tão sequinha. E ela pediu: moço, o senhor poderia me ajudar? E ele respondeu: ah, eu não posso não, eu estou indo encontrar Deus. Eu quero saber por que que Deus deu tanta sorte para alguns e para mim ele só deu azar. Aí ela falou: por favor, então o senhor pergunta a Deus por que que eu sinto essa quentura tão grande nas minhas raízes? Por que que as minhas folhas caem toda? E ele falou: tá bom, se der tempo eu pergunto. E saiu caminhando. E ele caminhou, caminhou, caminhou um dia, uma semana, um mês e um ano. Ele caminhou um ano e um dia. Quando, de repente, ele passou em frente a uma casa linda, que tinha uma linda jovem varrendo a varanda. E ela o chamou: moço, moço, o senhor quer um suquinho? E ele respondeu: quero. Ele entrou na casa da jovem, eles se apresentaram. E quando ele começou a tomar o suco que a jovem fez, ele viu que aquele era o melhor suco que ele já tinha tomado na vida dele. E quando ele ia perguntar, ela começou a falar: olha, eu fiz esse suco com as frutas do meu pomar. E ele começou a se encantar, ele falou: nossa, ela lê pensamento. Mas quando ele estava se encantando, ele lembrou do que ele estava fazendo. E ele disse à jovem: eu preciso ir, eu vou encontrar Deus. Eu preciso saber por que que Deus dá tanta sorte para alguns e para mim ele só deu azar. E ele estava indo embora quando ela pediu: o senhor faz um favor para mim? Pergunta a Deus por que que eu sinto esse vazio tão grande. E ele falou: tá bom, eu vou, se der tempo eu pergunto. E ele caminhou, 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 caminhou um dia, uma semana, um mês e um ano. Ele caminhou um ano e um dia, quando de repente ele ouviu aquela voz: filho! Era Deus! E que alegria! E ele falou: Senhor, eu vim até aqui porque eu preciso saber por que que o Senhor dá tanta sorte para alguns e para mim o Senhor só deu azar. Eu vejo tantos com amor, com palacetes, com riquezas, tesouros, e para mim o Senhor só deu azar. E Deus o respondeu: eu não dou sorte, eu não dou azar. Eu dou oportunidades. Volte, que a sua sorte está no caminho. E ele já ia embora correndo quando, de repente, o Senhor perguntou: você não está se esquecendo de nada, não? Aí ele: ah, verdade. E ele fez as 3 perguntas que a moça, a árvore e o lobo pediram, e o Senhor respondeu. E ele foi embora correndo todo feliz e caminhou, 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 caminhou uma semana, um dia, um mês e um ano, quando de repente ele passou em frente da casa daquela jovem moça.
E ela o chamou novamente: moço, moço, não foi o senhor que foi encontrar Deus? E ele lá do portão respondeu: fui eu sim, eu encontrei Deus. E ele mandou te dizer que o que você tem é solidão. Ele disse para quando passar um jovem por aqui, você o convidar para entrar, preparar um suco mais gostoso que você sabe, oferecer para o jovem. Porque e quando ele estiver tomando o suco, para você dizer do que você fez o suco. Ele vai se encantar, vocês vão se apaixonar, vão se casar e vão ser muito felizes. E ela já, moço, o senhor não quer um suquinho? Ele, não, não, muito obrigada, eu preciso ir embora. O senhor me falou que a minha sorte está no caminho. E ele caminhou, caminhou, caminhou um dia, uma semana, um mês e um ano, quando de repente ele ouviu aquele chamado novamente. Psiu, psiu. Era a árvore. E a árvore perguntou: moço, o senhor perguntou a Deus o que eu pedi? E ele respondeu apressado: ah, respondi, perguntei sim. Deus mandou te dizer que o que você tem é um tesouro que está aí enterrado entre as suas raízes. Que é por isso que suas raízes não conseguem se espalhar, você não consegue se alimentar. Mas ele disse que quando passar um jovem por aqui, é para você pedir para ele pegar o tesouro, desenterrar. Porque o jovem terá uma vida abastada e você poderá espalhar suas raízes e se alimentar adequadamente. E a árvore pediu a ele: moço, o senhor pode, por favor, tirar esse tesouro daqui? Ele: ah, não, eu tenho que ir embora, porque o senhor falou que a minha sorte está no caminho. E ele foi embora. E ele caminhou, 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 caminhou um dia, uma semana, um mês e um ano. Quando, de repente, ele pisou novamente no lobo. E o lobo, muito fraquinho, perguntou a ele: moço, o senhor pediu ajuda a Deus para mim? E ele falou: ah, eu falei com Deus sim. E eu tenho uma péssima notícia para você. Deus mandou te dizer que o que você tem é fome. E que assim, se você não se alimentar, você vai morrer. E ele falou: mas eu vou morrer aqui sozinho. E o jovem respondeu: vai sim, você vai morrer aí sozinho. Ele falou: ah, então faz um favor para mim. O senhor me dá um abraço para eu não morrer aqui tão solitário? E ele: ah, não, eu vou embora. Deus falou que a minha sorte está no caminho. Ele falou: por favor, me dá só um abracinho. E quando o jovem se abaixou, nhaque, o lobo comeu. E foi assim que morreu esse jovem tão azarado. Ah, o poder das histórias, né? E talvez a nossa vida isso se repita um pouco, né? A gente fica procurando Verdade. a sorte, o pote de ouro no final do arco-íris. Mas talvez a sorte, a realização, o amor, tudo esteja nessa trajetória. E a gente está procurando o pote de ouro no fim do caminho. Exatamente. Tudo é oportunidade, né? E aí a forma que nós vamos aproveitá-las é que vão torná-las em sorte ou em azar, não é? Só o tempo dirá, né? Aí Só essa é o outra tempo história. dirá, mas essa é uma outra história, é Outra verdade, é verdade. história. Eu falo. Essa é uma Eu outra gosto de história. história, ficaria ouvindo história até amanhã aqui, mas não é o caso. Não é o Mas caso. você passou 10 dicas para se libertar do medo. E você disse que tinha mais dicas. Já tinha mais dicas, mas não. Eram 8 que passou a 10. Eram E eu 8 que vou viraram colocar em 10. prática e eu espero que todo mundo coloque em prática também. Mas a mais linda de todas é exercitar a fé. Porque se a gente não acredita, se a gente não tem fé, se a gente não crê, a gente fica vítima dos noticiários. E os noticiários parecem que querem nos matar. Afinal de contas, eles andam grudadinhos assim com a indústria farmacêutica, né? Que tem aquele Rivotril que eu preciso para dar uma acalmada. E você não precisa disso, você é mais do que isso. E, Simone, você tem vivido esse tempo em família, né? E como é que Exatamente. está esse desafio para você? Porque muitas pessoas estão falando assim: ai, não aguento mais meu marido, vou divorciar essas crianças, pentelham o meu juízo.
e vivem com medo, um pavor de estar com a família que é dela. Só que parece que as pessoas não se conhecem. E você, como é que tá aí nesse processo? Eu vi uma postagem que eu achei fantástica e a postagem dizia assim: hoje os pais estão desesperados porque estão lidando com os filhos que não educaram. Então, quem está desesperado, né? Assim, e os maridos a mesma coisa, né, Ilânia? Porque, assim, esse tempo, vivemos todos num grande BBB, tá todo mundo num Big Brother, né? Todo mundo confinado 24 horas por dia. Mas, assim, se você tem uma relação saudável com o seu esposo, com seus filhos, se existem regras claras, se as pessoas sabem respeitar o espaço do outro, essa convivência não é tão difícil. E, assim, nós estamos aqui em 6, né? Eu, esposo, mãe, sogra e 2 filhos. Mas, vou dizer para você, tá todo mundo brigando o tempo todo mundo feliz o tempo todo, rindo o tempo todo. Não, a gente também se desentende, mas o amor, que é o que nos une, né? Em primeiro lugar, é muito mais forte, nos faz, muitas das vezes, se desentender e pedir desculpa e fazer as pazes. E a principal coisa é assim, quando você tá todo mundo em casa, todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que... o que eu posso fazer para ajudar, para fazer alguma coisa, para fazer parte ativa dessa vida, né? Porque normalmente nós que trabalhamos, eu trabalho, meu esposo trabalha, a gente pouco fica em casa. E atualmente se instaurou uma nova realidade, que é o seguinte: as crianças estudam online, e eu trabalho online, também estudo online, e o marido também estuda online. Então, nós temos que ter regras claras e combinados para os tempos. Então, se um está gravando hoje cedo, meu filho estava fazendo uma atividade que era gravar um podcast. Era uma atividade português de gravar um podcast sobre o livro Menino Pijama Listrado. E aí, assim, todos em volta precisavam ficar em silêncio e respeitar aquele momento dele. Então é isso, as crianças, eu vejo, não tem como esconder, não dá para esconder, dizer que está tudo bem, não é isso. As crianças precisam saber o que está acontecendo, não é? Que é preciso ficar em casa para cuidar daquelas pessoas que a gente ama, e as histórias ajudam muito nisso. Você não precisa contar para o teu filho que é um vírus, que é invisível, que se você for lá fora vai te matar. Mas você pode usar as histórias para isso, sabe? Eu fico muito, me vem muito aquele filme A Vida é Bela, daquele pai que vai ensinar, ele cria um jogo da vida real em que o menino não pode ser achado de jeito nenhum e que vai pontuando e tal, e o prêmio no final é dar uma volta, não é, no tanque, né? E o menino, no final, termina o filme todo feliz porque o menino está desfilando no tanque. Então, é assim, é aprender. A história ajuda muito isso. Que história você pode contar para uma criança que ajude ela a viver esse tempo? Não é? O que o seu filho pode fazer? O que uma criança pode fazer isso tendo 2 anos, 3 anos? Porque você pode ocupar a criança. Essa criança pode te ajudar de alguma forma. Porque quem tem filho muito pequeno é muito mais desafiador. Os meus já são adolescentes, já entendem, já ajudam, né? É mais fácil. Mas quem tem aquela criança pequenininha que quer ficar com você o tempo todo, você precisa daqueles acordos. Agora, eu acho que não dá para pirar. Esse momento, sabe que quem tem mania de arrumação, que não quer nada fora do lugar, não sei o quê, gente, vai ficar alguma coisa fora do lugar. O seu filho pode estar bagunçando as panelas no seu pé enquanto você estiver cozinhando. Ninguém vai morrer por causa disso e ninguém vai enlouquecer por causa disso, né? E Mário Sérgio Cortella diz que casa sem criança é casa arrumada. E casa totalmente arrumada é uma casa triste. O filósofo falando aí. Filósofo, professor da USP. Quem somos nós para negá-lo, né? É isso aí. E é isso. É assim, sabe? Eu acho que as crianças têm aula online, tem dever para fazer, tem isso, tem aquilo, mas também vai ter hora que a criança não vai querer fazer, assim como nós também, como você falou, né? Teve um dia que eu não acordei muito bem. Nós temos isso, nós vivemos isso diariamente.
Tem dias que eu, por exemplo, tem dias que eu acordo feliz da vida, grata, porque tem casa, porque posso escolher meu alimento, porque tem, eu brinco que eu falo assim, a equipe aqui de casa é grande, então é fácil, porque a casa é grande, os afazeres são muitos, mas a equipe também é grande. Então é fácil porque você acaba dividindo as equipes, não é? Mas tem dias também que eu acordo e que eu tô para baixo. E eu preciso fazer isso tudo aí, sabe? Olhar para o meu marido e dizer, amor, me dá um abraço, eu hoje não tô bem, eu hoje estou com. Porque eu tenho duas idosas aqui, Irlânia, né? Minha mãe e minha sogra, então assim, eu hoje não tô bem. Eu hoje estou desanimada, hoje eu estou mais preocupada. Então, começa daí já, olha, hoje não tô bem, me dá um abraço, vem aqui. O meu medo é esse, esse, esse. E aí, quando ele me escuta, por isso que eu falo que a cura vem quando você fala.